Você trouxe as Escrituras Sagradas? Trouxe aí? Pega o livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Tem alguém perto de você sem as Escrituras? Divide com a pessoa a leitura. Olha o que está escrito aqui. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Amém? Vou ler outra vez, preste atenção. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Olha o detalhe. Diz que é uma virgem que vai dar à luz a uma criança, mas é um menino que vai nascer. Já sabe até o sexo da criança. É um menino. Um filho. E fala até o nome. Emanuel. Que eu tenho raiva do diabo. Eu tenho raiva do diabo. Porque o diabo, ele inventou essas piadas de português, né? E sempre a piada de português tem um Manuel lá, não tem? O nome Manuel em português é derivado de Emanuel. E o diabo fica passando para a cabeça das pessoas que Manuel é burro. Está entendendo isso? Eu tenho raiva do diabo. Não conta mais piada de Manuel não, viu? Não faz esse favor pro diabo não, tá? Conta piada de Joaquim, tudo bem. Tô brincando com os meus amigos portugueses. Mas sério, piada de Manuel, nem pensar. Porque olha só a profecia, amados. Esse menino iria receber o nome de Emanuel. E você sabe o que quer dizer Emanuel? Emanuel é uma palavra hebraica que quer dizer Deus conosco. Então um menino iria nascer de uma maneira espetacular, inédita, e ele iria ser Deus conosco. Está entendendo isso? E o diabo quer espalhar por aí que Emanuel é burro. Não aceite isso não. Não conte mais piada de Manuel não. Amém? Agora eu vou ler esse trecho e eu quero que cada pessoa em seguida repita comigo. Né? Você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Paraná, repete em seguida. Vamos lá. Portanto, bem alto. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Olha só, ele está dizendo que é um sinal. Um sinal. Uma coisa única. Um prodígio, uma maravilha. Que vai credenciar a profecia. Para ter certeza que aquele que vai nascer é o Emanuel, esse é o sinal. A virgem vai ter um filho. Sem contato com o homem. E outra coisa, hein? Hoje em dia se faz inseminação artificial, até uma virgem pode engravidar, não é? Com inseminação artificial. Com bebê de proveta, até uma virgem pode engravidar. Mas ainda hoje, eles precisam da semente masculina, não é? Para fazer uma inseminação artificial, até uma virgem hoje em dia fica grávida. Mesmo assim, mesmo que seja um bebê de proveta, tem que ter a semente masculina. O sêmen masculino, o espermatozoide. Não é isso que está sendo profetizado aqui. A virgem vai ter um filho, sem contato com o homem, sem inseminação artificial, sem semente masculina. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu quero que você repita em seguida. Eis que a virgem
concederá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. 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 O que quer dizer Emanuel? Oh, glória. Então vamos aplaudir esse Deus que está conosco. Vamos aplaudir esse Deus que profetiza e cumpre, que fala sobre um sinal e realiza. Oh, glória. Vamos aplaudir mais ainda. Enquanto você aplaude, abra a boca e diga glória, glória, glória a Deus. Oh, Pai querido, Deus de sinais e maravilhas, Deus de poder. Ah, Senhor, recebe agora o louvor de todo esse povo, e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, vem falar conosco agora. Usa a boca do pregador, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Podeis assentar. Essa profecia que nós lemos, repetimos juntos, ela foi feita 7 séculos antes de Jesus nascer. 700 anos antes. A gente sabe que 7 e os seus múltiplos são os números abençoados de Deus, né? 7, 70, 700. Que 7 é o número da perfeição, é o número da bênção de Deus, a bênção perfeita de Deus. E após Isaías ter feito essa profecia, que naquele momento soou ridícula, os ouvintes falaram, mas que profecia mais sem nexo, sem sentido. Como que uma virgem, sem contato com homem, como que ela vai ter um filho? Mas esse era o sinal de Deus. Essa pessoa que iria nascer e que seria Deus conosco, teria como sinal esse fato inusitado. Uma virgem, sem ter relação alguma com qualquer homem, gerar um filho no seu ventre, nascer um menino, e esse menino ser Deus conosco. Esse menino ser o próprio Deus conosco. Aquilo parecia completamente implausível. Não tinha como. Como? Essa profecia que Deus fez aqui não foi a primeira a respeito do Messias, do Emanuel. Lá no princípio, quando só tinha 2 seres humanos na terra, quando só tinha Adão e Eva, e eles desobedeceram a Deus e pecaram, ali, quando Deus falou com a serpente e falou com a mulher, quando Deus lançou maldição na serpente, Deus disse, a semente da mulher te ferirá a cabeça, e tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Deixando bem claro o seguinte, que uma pessoa ferida no calcanhar não morre. Certo? Mas alguém que é ferido na cabeça, morre. Que dá perda de massa, né? Perde a vida. Deus deixou claro isso. A semente da mulher. Então a profecia a respeito da virgem conceber um filho sem a participação do homem é tão antiga quanto o planeta, quanto o mundo. É tão antiga quanto o ser humano, quanto a raça humana. Já estava profetizada. Somente Deus poderia fazer isso. 7 séculos antes, Isaías é usado para fazer essa profecia. E tinha uma moça lá, virgem, que já estava noiva, comprometida. Logo seria dada em casamento, logo teria a sua lua de mel, a sua noite de núpcias. Mas ela ainda
era virgem e noiva, porém comprometida. E ela estava em casa um dia e surge uma visão gloriosa, um anjo de Deus. E o anjo já chega exaltando, dando uma saudação feliz, alegre, dizendo para ela: salve agraciada, o Senhor é contigo. E ela fica trêmula com a visão e com a saudação. E o anjo, percebendo o pavor, quem é que não ficaria apavorado? De repente aparece alguém num recinto fechado e começa a falar com a pessoa. Ela teve medo, mas o anjo disse: não temas. Eis que achaste graça diante de Deus, e em teu ventre conceberás um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Mas ela era virgem. E ela ficou pensando: como que isso é possível? Eu nunca tive relação nenhuma com homem nenhum. E ela diz isso para o anjo: como que isso vai ser possível se eu não conheço varão nenhum? Quer dizer, ela era virgem, ela está dizendo: eu nunca tive contato sexual com homem nenhum. Como? E o anjo diz: eis que virá sobre ti a virtude do Altíssimo. O Espírito de Deus te cobrirá com a sua sombra. Porque o ente santo que de ti há de nascer, será chamado o Filho de Deus. E o anjo disse para ela: a tua prima Isabel, que todos consideravam estéril, já está no 6º mês da gravidez, porque para Deus não há impossíveis. Deu toda a credencial para ela. E o anjo desapareceu. E a primeira coisa que ela foi fazer foi conferir. Porque o anjo deu uma pista para ela, se aquilo era uma fantasia, uma ilusão, ou se era verdade. Porque 6 meses antes, o anjo tinha ido lá com a Isabel, que era prima da Maria, velha, idosa, e já tinha colocado dentro dela o João Batista, que seria o maior profeta de todos os tempos, e queria nascer antes de Cristo, 6 meses antes, para ser a voz que clama no deserto, aquele que ia preparar o caminho do Senhor, o profeta único que iria na frente do Senhor, ao invés do Senhor ir na frente do profeta, como acontecia antigamente. A Maria, rapidamente ela vai até a cidadezinha onde estava a prima Isabel. Queria conferir. Queria ver se ela estava grávida, porque eu vou encontrar minha prima, já tem meses e meses que eu não vejo a minha prima. O anjo disse que ela já está no 6º mês de gravidez. Eu vou conferir se isso é verdade. E quando ela entrou na casa: Isabel, minha prima, Isabel, minha prima. Quando a Isabel ouviu a saudação, ela que já estava no 6º mês, uma senhora, uma mulher idosa, diz a palavra que a criança no seu ventre saltou de alegria. E na mesma hora Isabel foi cheia do Espírito Santo e já entendeu tudo. E ela pergunta para Maria: que honra é essa que eu estou recebendo de ter aqui na minha casa a mãe do meu Senhor? Você vê? Isabel teve a revelação instantânea de que Maria já estava grávida. E que dentro do ventre dela já estava o Senhor. E que ela ia ser a mãe do Senhor. Revelação instantânea. Sabe por quê, Maria? Quando eu ouvi a tua saudação, a criança aqui no meu ventre, que vai se chamar João, porque o anjo disse que o nome dele é João. A criança saltou de alegria. Aí elas começaram a cantar, louvar a Deus. Foi uma coisa gloriosa. Maria ficou grávida, sem participação de homem algum. O Espírito de Deus a fez conceber.
Ela estava grávida do próprio Deus. A semente da mulher, ali não tinha semente de homem, não. Jesus não ia nascer da semente do homem para cumprir a profecia que Deus fez para Satanás, a antiga serpente, que é o diabo. Deus disse: porém inimizade entre ti e a semente da mulher. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele te ferirá a cabeça. Para cumprir a profecia, Deus veio sobre a Virgem Maria. E ela engravidou sem semente masculina. A semente da mulher. A profecia se cumprindo. Deus realizando o que até hoje é impossível. Até hoje é impossível. O ser humano, hoje a ciência, consegue pegar até e fazer um clone, não é? Eles estão aí. Estão com essa tecnologia. Não fazem por uma questão de ética. Mas se fizerem um dia, vai ser uma cópia de outro ser humano. Deus não fez cópia de outro ser humano. Jesus, pessoa única. Apesar de ser semente da mulher, não seria uma mulher. Apesar de nascer sem a semente do homem, não seria uma mulher. Era um filho, o Emanuel, sem pecado, sem participação do homem. Deus resgatando a mulher, Deus honrando a mulher naquela hora. Porque até hoje dizem, não é? Os judeus principalmente, os teólogos judeus, os rabinos, eles dizem: é melhor queimar a Torá, o Antigo Testamento, do que ensiná-la a uma mulher. Um juiz aqui no Brasil, ele lançou uma sentença absolvendo um homem que maltratava a sua esposa e espancava violentamente, dizendo que aquele marido tinha razão, porque todos os males da humanidade são por culpa da mulher. Um juiz brasileiro colocou isso numa sentença, está sendo processado. Mas é o que muita gente pensa. Mas Deus ali estava resgatando a dignidade da mulher. Foi a mulher que levou o homem para o erro? Foi a mulher que seduziu Adão para ele desobedecer a ordem de Deus? Foi. Mas Deus agora estava com a própria mulher revertendo a situação. Não usando a semente de Adão, mas usando a semente da Eva. Para resgatar a mulher. Serpente, você usou a mulher para fazer a humanidade cair? Mas eu vou também usar a mulher para colocar a humanidade de pé. E o seu tronco para Satanás. E aí então, Maria grávida fica mais 3 meses com a prima Isabel até nascer o João Batista. Ela ajuda a fazer o parto do maior profeta que já nasceu, nascido de mulher. O maior profeta de todos os tempos. Maria ajuda a prima a ter aquele filho, o João. Mas aí ela já está de 3 meses. E quando ela volta para casa, e quando o marido, o futuro marido a vê, quando o noivo a vê, pensa, ela adulterou. Ela ficou fora esses 3 meses, teve algum caso com alguém, me traiu. Mas se eu reclamar, ela vai morrer apedrejada, porque assim manda a lei de Moisés. E ela vai morrer, e a criança que ela tem no ventre também. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Eu vou desaparecer. Eu vou sumir de Nazaré. Nunca mais ouvirão falar de mim. E José estava pensando nisso. Vou sumir, vou desaparecer. Aí ele deitou. Depois de esquentar tanto a cabeça, foi dormir com a certeza de que ele era um noivo traído. Foi dormir com aquela amargura dentro dele. Traição dói muito. Ele foi dormir decepcionado, arrasado. Amanhã mesmo eu vou desaparecer, vou embora. Eu não quero que a Maria morra apedrejada, não quero que o bebê que ela tem no ventre morra também. Deixe pensarem que eu sou o noivo sem escrúpulos, que engravidei a pobrezinha e abandonei-a. Deixem pensar. Eu vou fugir. Ele se deitou, sua cabeça fervia, os miolos ferviam. Ele estava arrasado, porque ele amava a Maria. Ele não podia acreditar que uma pessoa que parecia tão decente, tão pura, tão honesta, tão boa, tão serva de Deus, ele não podia acreditar que ela foi capaz de fazer aquilo com ele. Pensa até altas horas e pega no sono de tanto cansaço. E enquanto ele estava dormindo, o anjo
visita o mesmo anjo, o anjo Gabriel. E o anjo começa a falar com ele. Eu me chamo Gabriel. Eu assisto diante de Deus. Ó, anjo da mais alta hierarquia. Eu assisto diante de Deus. E eu fui te enviado aqui para te explicar o que está acontecendo. Não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo de Deus. Eis que ela terá um filho, e tu, José, colocarás o nome nesse filho de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse a profecia que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Pode receber. Maria, sem medo, ela não traiu você, não. É de Deus. É de Deus. Você vê, José teve que receber Jesus. José podia falar, acordando do sonho: eu não vou receber Jesus coisa nenhuma. Mas ali, ele foi convidado a receber Jesus, a não rejeitar Jesus. Por quê? Porque o anjo falou. Nome Jesus, que nós ouvimos aqui no Brasil e na língua portuguesa, em hebraico é Yeshua. Yeshua em hebraico quer dizer Deus salva. Por isso que o anjo disse para José: por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Se José rejeitasse Jesus, não haveria salvação para os seus pecados. O próprio José perderia a salvação, porque a única pessoa que estava nascendo nesse mundo para salvar o ser humano dos pecados chama-se Yeshua, Deus salva. Ele é o próprio Deus, o Deus que salva, o Deus conosco. E o próprio anjo disse: ó, é para cumprir aquela profecia. O Emanuel, Deus conosco. Deus salva, Deus conosco. Aí José recebeu Maria, contou para ela que ficou sabendo de tudo, que um anjo apareceu e lhe contou isso, pediu perdão por ter duvidado da integridade e honestidade dela e falou: eu vou casar com você. Mas ele não teve qualquer relação com ela, diz a palavra, até que deu à luz ao seu primogênito. A palavra primogênito quer dizer primeiro filho. Maria teve Jesus, o seu primogênito, o seu primeiro filho. Quando Jesus Cristo nasceu, amados, um coro celestial surgiu no céu. E os anjos cantavam de alegria por causa do nascimento do Deus salva, do Yeshua, nascimento do Salvador. E o coro dos anjos enfatizava paz na terra e boa vontade para com os homens. Deus agora tem boa vontade para com os homens. Mas os homens têm que ter boa vontade para com Deus. Eu estava outro dia no Rio de Janeiro, me apresentaram um homem, e ele disse para mim, sabendo que eu era pastor, ele falou assim: eu não acredito em Deus. Eu falei: mas Deus acredita em você. Boa vontade para com os homens. Desde então, Deus tem boa vontade para salvar qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa. Quero que você confira comigo o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Confira isso comigo. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esse versículo que eu li para você fala que só um salva. Não há nenhum outro nome que salva. Em nenhuma outra pessoa há salvação,
Alguém pode gostar de Buda, outro gosta de Kardec, outra pessoa gosta do Maomé, mas a palavra está dizendo, só Ele salva, só Ele é Deus salva, só Ele é Deus conosco, só Ele teve esse nascimento sobrenatural, só Ele teve esse sinal para lhe dar a credencial. Agora eu quero que você leia comigo o que o próprio Jesus disse. Vamos lá, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 23. Jesus falando dele mesmo. João 8, 23. E dizia-lhes, Jesus falando com os homens, falando com as pessoas, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quero deixar isso claro. O céu já anunciou. O profeta foi usado. O anjo anunciou. A palavra anuncia. E o próprio Jesus declara. Não há outro Salvador. Quando a gente diz para a pessoa, você tem que receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, não é porque a gente está querendo que alguém mude de religião. Porque é a palavra que diz, não tem outro jeito de alguém ser salvo. Jesus disse, se vocês não crerem que eu sou, morrereis em vossos pecados. Ninguém pode ser salvo se não for dessa maneira. Eu vou pedir para toda a igreja se colocar de pé, por favor. Vou pedir para todos vocês virem aqui para frente agora. Venham todos para frente. Venham todos para cá. A maneira como Jesus viveu foi inédita também. Jesus foi a única pessoa que já viveu neste mundo sem qualquer pecado, nem o menorzinho. Jesus andou com 12 discípulos. Eles conviviam com Jesus dia e noite. Quando uma pessoa é falha, os amigos descobrem a falha pela convivência. É verdade ou não é? Se você conviver comigo, você vai ver como eu sou falho. Se eu conviver com você, eu vou ver como você é falho. É verdade ou não é? Jesus conviveu 3 anos e meio com 12 homens que almoçavam com ele, jantavam com ele, acordavam no mesmo acampamento. Durante 3 anos e meio, esses 12 homens puderam compartilhar da intimidade de Jesus, da convivência de Jesus. Todos eles disseram, ele é santo. Ele não tem pecado. Até o traidor, quando viu que Jesus foi condenado, ele voltou lá, queria devolver as 30 moedas e ele dizia, eu pequei traindo sangue inocente. Até o traidor reconheceu a santidade de Jesus. Um dia Jesus virou para a multidão e falou assim, quem de vós me convence de pecado? Ele deu oportunidade para que alguém aparecesse e dissesse, você fez isso, eu vi. Ninguém. Não apareceu ninguém. Jesus foi a única pessoa nesse mundo que viveu sem qualquer pecado, sem nenhum pecado. E olha, a santidade de Jesus foi tão profunda que uma vez ele pregou assim para a multidão, ele falou, qualquer que olhar para uma mulher para cobiçar, no seu coração já adulterou com ela. Se Jesus disse que a pessoa que olha para outra para cobiçar já adulterou no coração, só de pensar, só de olhar e cobiçar já pecou, já adulterou, então você vê que nem isso Jesus fez, nem esse pecado ele teve.
Jesus não pecou nem em pensamento, Jesus não pecou nem no coração. Ele conseguia olhar para Maria Madalena e ver uma alma precisando de salvação. Jesus nunca olhou para qualquer pessoa com segundas intenções. Porque se ele tivesse feito isso, ele mesmo teria pecado. E ele não pecou. Santo. O anjo disse para José, disse para Maria: o ente santo que de ti há de nascer será chamado de o Filho de Deus. E ele disse: se você não crer que eu sou, você vai morrer no seu pecado. Às vezes a pessoa quer se livrar do pecado acreditando em outra pessoa ou de outra maneira. Mas Jesus é o único Salvador da humanidade. O único que teve o seu nascimento profetizado desde a fundação do mundo. O único que nasceu neste mundo sem a semente masculina, só a semente da mulher e o Espírito de Deus. O único que viveu nesse mundo sem nunca pecar, nem em pensamento, nem no coração. O único que morreu voluntariamente no lugar dos pecadores. E o único que depois de 3 dias ressuscitou e está vivo por toda a eternidade. Ele é o Salvador. Se você não crer nele, que ele é Deus. E aqui tem um detalhe, por isso que eu chamei todos aqui na frente. Aliás, chega mais perto, que eu quero que aquelas pessoas lá atrás também cheguem mais perto aqui. Porque isso que eu vou falar para você, eu quero falar assim pertinho no teu ouvido. Se você não crer que Jesus é Deus, então você vai morrer nos seus pecados. Porque ele é Deus conosco, ele é o Emanuel. Amém? E o nome dele é Yeshua, que quer dizer Deus salva. Ele é o Deus que salva. Se você ficar acreditando em Jesus como um Deus menor, o Pai é maior, ele é um Deus menor. Se você não crer totalmente que Jesus é Deus, o próprio Deus, você vai morrer no seu pecado. Você tem que crer que ele é Deus. Você tem que crer que ele é Emanuel, o Deus conosco. Você tem que crer que ele é o Deus que salva. Amém? Você tem que crer que ele é Yeshua. Você tem que crer nisso. Crer de todo o teu coração. Não crer em Jesus, como muitos creem. Eu creio no menino Jesus. Eu sou devoto do menino Jesus. Jesus não é mais menino. Como é que você vai acreditar em Jesus menino? Pensa comigo. Como é que você acredita no menino Jesus se ele não é mais menino? Como é que você acredita no Jesus de Nazaré se ele não é mais o Jesus de Nazaré? Como é que você acredita no Jesus, o Galileu, se ele não é mais o Galileu? Como é que você crê em Jesus terreno? Ele disse: vós sois de baixo, eu sou de cima. Ele é o próprio Deus. Ele é Deus. Se você não crer nisso, você vai morrer no seu pecado. Crer que Jesus é Deus. Nós vamos fazer uma oração. Você não pode acreditar no Jesus do crucifixo. Ficar na frente de uma bela escultura. É uma escultura dramática. Você não pode ficar na frente daquela escultura acreditando que é Jesus. Ele não está mais pregado na cruz. A cruz está vazia. Ele não está mais pregado na cruz. Jesus ressuscitou. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Boa vontade de Deus para conosco agora. Boa vontade para te ajudar, para te abençoar, para te ensinar, para te perdoar os pecados, para abrir o teu entendimento, para fazer da tua vida uma bênção. Você quer crer nesse Jesus dessa maneira? Que ele é o Emanuel? Amém? O que quer dizer Emanuel? Você quer crer que Jesus é Deus conosco?
que Ele é Deus conosco. Porque muita gente não acredita que Ele é Deus. Testemunha de Jeová não acredita que Ele é o próprio Deus. Não aceite curso na tua casa de testemunho de Jeová. Não aceite. Não vai aprender isso. Eles acham que Jesus é um Deus menor. Que tem o Deus maior, que é Jeová, e Jesus é um Deus menor. Jeová é um Deus com letra maiúscula, Jesus é um Deus com letra minúscula. Está na Bíblia deles e está no ensinamento deles. Muita gente acredita que Jesus é um Deus menor, mas Ele é Deus conosco. Ele é o próprio Deus. Se você não crer nisso, vai morrer nos seus pecados. Quer crer em Jesus assim? Então coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está ouvindo essa mensagem pela rádio, em qualquer lugar ou pela internet, você não pode continuar acreditando que Jesus é menor do que Deus, porque Ele é o próprio Deus. Só existia uma maneira de Deus estar conosco, se o próprio Deus nascesse como homem. É o único jeito. O único jeito de Deus estar conosco é se o próprio Deus nascesse como homem. Quando o Espírito de Deus veio sobre a Virgem Maria, na verdade foi o próprio Deus que entrou no útero dela. Entenda isso. Foi o próprio Deus que entrou no útero dela para dar um troco no diabo e para salvar a humanidade dos pecados. Eu gosto de fazer uma coisa, eu acho assim, eu penso assim, que Deus, o Senhor Jesus, Ele é tão digno de ser adorado, que a gente não pode ficar diante dEle sem dobrar os joelhos. Eu penso nisso, eu creio assim. Tem até uma profecia que diz que um dia diante dEle todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Um dia vai se cumprir esta profecia. Até quem não quis dobrar o joelho aqui nesta vida, um dia vai dobrar o joelho diante dele. Mas bem-aventurados aqueles que hoje têm coragem de dobrar o joelho diante dele. Bem-aventurados os que fazem isso nesta vida e se rendem a Ele e dizem: agora, Senhor, eu creio que Tu és o Deus conosco. Eu creio que Tu és o Deus que salva. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus amado, eu dobro os meus joelhos para me colocar diante de Ti como a pessoa que precisa ser salva dos pecados. E para isso eu creio que o Senhor é Deus, o meu único Salvador, o meu único Redentor. Perdoa, Senhor, os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades, me concede a Tua paz, me concede a Tua vida e me abençoe, Senhor, nesta jornada, porque todos os dias eu quero Te servir até a consumação dos séculos, ou até que a minha vida seja consumida, ou até que o arrebatamento aconteça na minha vida. Meu Deus da glória, neste momento, me salve dos meus pecados, pelo sangue poderoso, sem pecado, que foi vertido na cruz do Calvário. Me purifique agora de toda iniquidade. Confirma o meu nome no livro da vida, porque eu não tenho outro Deus e eu não tenho outro Salvador a não ser o Emanuel, o Yeshua, o meu Senhor Jesus, para todo sempre. Meu Pai querido, confirma o meu nome no Teu santo livro e me sustenta nesta vida por Jesus Cristo, o meu eterno Salvador, para todo sempre. Amém. Você acabou de ouvir